mesmo. Já temos connosco o Luís Henrique. Que é a primeira das maravilhas da natureza que nós apresentamos sempre. Ora, A que associamos hoje uma artista de circo. olha, quase. Malabarista, artista de Do ponto de circo. vista da vida selvagem, faz coisas extraordinárias, É da cabra do Gerês. Cabra montês, cabra selvagem, a cabra brava, que existe neste momento apenas no Gerês. Voltou, regressou a Portugal, de há uns anos esta parte. Esteve extinta desde o século XIX? Sim, 1892, não é? Quando, de facto, devido à caça excessiva, se abateu, de facto, o último exemplar. Mas os lobos também não metiam aí o bedelho? Ora bem, pois, porque é que elas trepam e vão até lá em cima aos penhascos? Já estamos a ver aqui imagens belíssimas. Também uma forma de sobrevivência, provavelmente. Claro, não é? claro. Portanto, a ideia do trepar não é trepar por trepar. Portanto, estas imagens são do Júlio Marques, que é um colega da Associação Vezeira de Fafião, em Montalegre. É um fotógrafo da natureza e videógrafo também, que são imagens de muita proximidade. Eu fiz uma vez uma reportagem há 99, 2000, provavelmente, onde, enfim, ainda havia pouquíssimas cabras e vi muito poucas cabras, mas já tive de fazer uma caminhada de quase 4 horas para um lado e depois 4 horas para cá, com o António Ribeiro de Braga, o nosso operador de câmara, que nos deve estar aí a ouvir também. Mas, portanto, isto para dizer, no fundo... Estiveram 2 horas no carro a dormir, não é? Não, fomos acompanhados pela GNR, fomos acompanhados por uma série de... Bom, características desta cabra. Características. Ora bem, ela difere, pois, de macho de fêmea. O macho é um bocado maior, depois temos um macho com quase 100 quilos, muitos deles, portanto, a quase 2 metros de comprimento. Ambos têm cornos, embora os cornos do macho sejam triplo da Proeminentes, fêmea, não é? Sim. dos grandes machos. Portanto, Mas a fêmea dura mais anos que o macho. Curiosamente dura, dizem 22 anos. Sim. O macho talvez, cá está o Júlio Marques, nosso fotógrafo, que nos gentilmente cedeu estas imagens. De resto também, para um programa Outras Histórias que nós fizemos, muito interessante, sobre a cabra brava, a cabra montês. Bom, mas estavas a justificar porque é que a fêmea as dura fêmeas mais? As duram fêmeas mais. são mais pequenas que os machos, elas duram 22 anos, pelos vistos, podem durar até 22 anos. Sim. E os machos menos 15, pois não sei porquê. Provavelmente porque eles têm que andar à correnada com uns com os outros. com o outro. Olha, Pronto, elas tem mais mazelas. trepam muito e para quem quer fazer estas imagens também tem de subir, tem de caminhar, tem de trepar. Pois. É o caso do Júlio, que realmente passa a vida nestes cenários encantatórios. Portanto, colocam-se no sino precisamente por causa da defesa, no fundo. Portanto, o lobo, falaste do lobo há bocado, mas é o predador natural da cabra, naturalmente à semelhança de outros mamíferos, portanto, como presas, mas ele não chega ali. Quer dizer, é uma forma deles se defenderem, estas cabras não conseguem realmente caminhar. Eu já acho que têm botas de borracha, botas de montanha, mas os cascos destes ungulados, portanto, que têm no fundo dois cascos, não é? Casco dividido. Portanto, parece ter realmente ali qualquer coisa de especial que lhes permite resistir ser antiderrapante, não é? E, portanto, há imagens, de facto, de cabras em zonas de escarpas quase verticais, não é? Sim, Portanto, sim. E, portanto, elas são também E também resistir à lei da gravidade. à lei da Claro, gravidade, com a claro que inclinação sim. tão Mas pronunciada. Ainda há, às vezes, inclinações mais pronunciadas do que estas. Há imagens, curiosamente, desta cabra em outras zonas da Europa, em que elas, enfim, trepam às vezes, inclusive, as paredes de albufeiras do lado das barragens, quase abrupto. Quase a pique, não é? Quase a pique. Portanto, estão sempre vigilantes. Há normalmente dois elementos, portanto, do grupo que estão numa das pontas do rebanho. Certo. E há qualquer sinal de perigo, um grito estridente e, portanto, o rebanho, como sabemos, vai para o sentido contrário. O sentido contrário do grito. Do grito, exatamente. Portanto, faz sentido, Certo. não é? E andam Portanto, normalmente em manada também, não é? sim, Sempre em conjunto. portanto, durante o ano, e já se calhar falamos um bocadinho da época de reprodução, Certo. durante o ano, machos para um lado, machos grandes, portanto, e os machos para um lado e as fêmeas para o outro, à semelhança dos veados. Ora, cá estão belíssimas fotografias do Júlio Marques, não é? Sim. Que realmente passa muitíssimas horas
a fotografar A apanhá-las. a cabra A monte, a monte. apanhá-la, porque isto é enormíssima proximidade, não é? Sim, Estão a ver, não é? Exige caminhadas inacreditáveis. Portanto, aqui temos de falar em cornos e não hastes. Sim. Portanto, os cornos feitos Sendo da mesma frente. matéria das Sim. nossas unhas, a queratina, ao contrário da estrutura óssea dos veados, que têm hastes, não é? Já falamos na longevidade. Estavas a falar na procriação. Na procriação. Uma vez Ora por bem, ano? Uma vez por ano, normalmente uma fêmea. Portanto, as fêmeas só estão receptivas aos machos 3 semanas. 3 semanas por ano. Portanto, é um curto período. Eles têm que aproveitar. Há as marradas dos Festa! machos, há as Temos que marradas dos aproveitar machos, 3 semanas. no sentido de se fazerem ver junto das fêmeas, no sentido de conquistarem o harém, mas com certeza semelhante ao veado, neste caso em particular. Portanto, fazem combates. E fazem combates. Com E curiosamente as pessoas dizem, mas como é que eles não partem Olha aqui, realmente? olha aqui, pumba. Não partem. E aqui são amarradinhas de Que é namoro. Jovens, que é namoro. Não. Ali era São jovens só machos. Uma a espécie de treino, brincar. brincadeira, que pode ser já treino para o futuro, não é? Mas eles portanto, estes estrondos, portanto, este choque, de facto é brutal às vezes, não é? Nesta espécie e noutras espécies que existem também. Como é que eles vão durar mais tempo que as fêmeas? É impossível, Pois, quer não é? dizer, eles têm umas meninges, não é? Que os protegem, de facto, protegem o cérebro, no fundo, não é? Do embate. Deste embate fortíssimo que às vezes se vê. Aqui os juvenis fazem estas marradinhas que estamos a ver, já é um treino para, Sim. enfim, É um para a instinto do animal. Depois, há aqui Quantos exemplares aproximadamente existem? Depois falam em 500, falam já em 600, que nos últimos 20 anos têm vindo realmente. E porquê? Porque houve um programa de reintrodução do lado espanhol. Mas esta não é a cabra brava, espécie que habitou Portugal. Isto é uma subespécie, é o Ibex, mas de qualquer das formas é muito semelhante. Portanto, é bom que elas regressem e que efetivamente povoem esta parte do país e outras, naturalmente. Há aqui um pormenor importante, uma chamada de atenção, tem a ver com o seguinte. Pois, predadores naturais têm o lobo, pronto, e às vezes o furtivismo. Ou seja, Falas dos caçadores? Eu falo dos caçadores e falo em concreto, por exemplo, em 2022, foram encontrados 2 cabras decepadas no Gerês, portanto, machos. Ou seja, fácil de perceber. A cabeça de um macho desta espécie em concreto, enfim, é tida como um excelente troféu de caça. Bom, em Espanha, a caça é permitida para controles de densidade, calculo eu. Em Portugal não é permitido caçar cabra montês. Não é permitido. Há leis severas nesse sentido. Portanto, depois outras ameaças têm a ver com, por exemplo, cães asilvestrados, que consigam apanhar, enfim, talvez os mais pequenitos, e depois o pastoreio, que às vezes é enfim, descontrolado. Ou seja, Eles enfrentam estes animais que possam atacá-los? Enfrentam o lobo ou fogem do lobo? não, aqui se o lobo aparecesse, com certeza que há uma fuga, não é? Eles fogem, não? Eles fogem. Mas mais rapidamente o lobo, neste caso, e devido às altitudes a que elas chegam, não é? Nestas zonas escarpadas e rochosas, mais facilmente um lobo Desiste. apanharia um veado na zona florestal dos Gerês, neste caso, do que uma cabra. Não precisa de lá ir, muito não é? difícil. Não é preciso de lá ir. Não consegue. E não Claro. consegue. O lobo não consegue chegar quer dizer, a muitas destes penadios e serranias, portanto, estas zonas graníticas, não consegue. Não é? E elas saltam, elas trepam, de facto, com uma facilidade extraordinária. Mas, por exemplo, para fazer estas imagens que nós vimos aqui, é preciso caminhar, como eu disse, porque isto são imagens que não são feitas com, por exemplo, dentro de um abrigo fotográfico, não é? À espera, por exemplo, não são feitas com a tal fotoarmadilhagem, que são aquelas camarazinhas que se ficam acopladas a uma árvore e que esperam que passe o animal. Aqui não, aqui tem de se caminhar, de facto, tem de se trepar também, e pronto, e para fazer estas imagens, o material convém de captação de imagem que não seja muito pesado, não é? Luís, para terminar, Foi valente, Muito foi rapidamente, valente. portanto, são herbívoros muito rapidamente, depois com certeza comem de tudo, como se costuma dizer, a cabra come de tudo, não é? E, portanto, quando são os gados mais grossos,
Pois, lá está. Temos de falar aqui na questão do estômago, dividido em várias partes. Elas às vezes consomem as pedrinhas, que funcionam como gastrólitos, para enfim, mais rapidamente ruminarem. Por isso é que elas comem de tudo. De Meu tudo, querido, não é? temos mesmo que Olha, fechar. temos que Para a semana voltas? Gestação de 5 meses, muito rapidamente, uma cria por ano, e depois os machos e as fêmeas voltam a isolar-se. Sim, E de senhor. referir ainda que O Luís que Henrique? Luís Henrique imita muito bem as cabrinhas. Ele se calhar não quer fazer. Pronto, já está. Ele é ótimo a fazer imitações. Tu qualquer dia tens que voltar a cá a fazer imitações. Isso sim. Só animais. É outro registro. Só É outro animais. registro. Imitação só de Vamos animais. voltar à música. De Família novo. Fischer